Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Essa é a videoaula número 14 e eu vou dar continuidade à aula anterior, onde eu comecei a falar sobre o balanço de nutrientes e eutrofização. Na aula anterior eu falei mais sobre o balanço de nutrientes, então a gente já entendeu como é que funciona a dinâmica de nutrientes no ambiente aquático, os principais processos ambientais e a formulação matemática desses processos ambientais. Listamos vários processos, dentre eles os 7 mais importantes que a gente considera que todos precisam saber, conhecer com mais profundidade para avaliar problemas ambientais e realizar a formulação matemática desses problemas ambientais em sistemas estuarinos ou também em outros sistemas aquáticos, como rios, estuários, lagos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eutrofização e como é que a gente pode, obviamente, tratar desse problema da eutrofização, e também vai fazer uma determinação preliminar usando a técnica de estequiometria e a razão nitrogênio-fósforo. Na aula seguinte a gente vai dar mais detalhes de como a gente pode fazer aproximações matemáticas e formular os processos relacionados às algas, que na maioria das vezes estão associadas ao fenômeno de eutrofização. O reflexo da eutrofização é a elevada produção primária, principalmente da comunidade fitoplanctônica, as algas. Então a gente vai na aula seguinte falar com profundidade sobre a formulação matemática dos produtores primários do fitoplâncton, especificamente do fitoplâncton. Bom, o que seria a eutrofização? A eutrofização está relacionada ao enriquecimento de nutrientes. E o enriquecimento de nutrientes, quando as concentrações de nutrientes estão em excesso, você observa um crescimento excessivo de vegetação. No ambiente aquático, em lagos, estuários, reservatórios, a gente observa um crescimento muito exacerbado de algas e também de macrófitas aquáticas, sejam elas superficiais, flutuantes, imersas, submersas, mas a gente observa um crescimento muito exacerbado de macrófitas no entorno das margens e de algas na região mais pelágica, na parte central. E na zona litorânea, um crescimento maior de macrófitas aquáticas, com a presença de um banco denso de macrófitas. E a eutrofização é um fenômeno da alta fertilização, ou seja, da alta disponibilidade de nutrientes no meio aquático. Bom, essa alta disponibilidade de nutrientes é muito associada à exportação desses nutrientes, a produção alóctone, ou seja, o que vem de fora do estuário, então a produção que vem de fora. Então, em geral, a eutrofização está relacionada à entrada, ao aporte de matéria orgânica e nutrientes que vêm das bacias hidrográficas ou que são lançados de forma mais direta no entorno do ecossistema aquático, do entorno do estuário. Então podem ser lançamentos de efluentes diretos ou vários lançamentos de efluentes ao longo da bacia hidrográfica, ao longo da calha do rio, que pertence à bacia hidrográfica, e esses nutrientes serem carreados, essa matéria orgânica, esses nutrientes serem carreados até chegar então na foz do rio, encontrando com o estuário. E daí, quando esses nutrientes eles encontram a região estuarina, o excesso dele causa uma elevação da concentração, e essa elevação da concentração resulta em uma alta
produtividade primária, com a presença elevada, né, de organismos fitoplânctônicos e também de macrófitas aquáticas. Tá? Então, esse fenômeno também é chamado de floração de algas. Tá? Então, aconteceu um bloom, uma floração, relacionado também ao enriquecimento de nutrientes. Então, resumindo a história, eutrofização é o enriquecimento de nutrientes. Tá? O enriquecimento de nutrientes pode ou não levar a uma alta produtividade. Por que pode ou não levar a uma alta produtividade? Porque os produtores primários não só dependem dos nutrientes para realizar a fotossíntese. Então, precisa da combinação de 3 fatores: nutrientes, disponibilidade de nutrientes, luz e temperatura. Então, se o ambiente ele não dispõe de luz e temperatura de forma adequada, apesar pode acontecer de ter uma elevada concentração de nutrientes, mas se não dispõe de luz e temperatura, não vai acontecer a fotossíntese. Tá? Então, a eutrofização está relacionada ao enriquecimento de nutrientes no meio. Se isso vai resultar ou não numa floração, depende das outras condições ambientais, principalmente luz e temperatura. Bom, o termo eutrofização vem do grego, o eu significa bom, verdadeiro, e o trófen, né, eutrofização, o trófen vem de nutrido, ou seja, o eutrófico significa bem nutrido, com elevadas concentrações de nutrientes. Tá? Então, por isso que existe a terminologia de eutrofização. Um ambiente eutrofizado é um ambiente bem nutrido, rico, com alta disponibilidade de nutrientes. Bom, é importante ressaltar que a eutrofização é um processo natural, porque em estuários, a gente falou que uma característica básica, né, em estuários é que ele é conectado a uma bacia de contribuição que é significativa, onde essa bacia ela leva ao estuário um aporte muito significativo de matéria orgânica e nutrientes. E aí isso faz com que os estuários sejam altamente produtivos. Então, já é característico de um ambiente estuarino receber um aporte elevado de matéria orgânica e nutrientes. Então, naturalmente, os estuários são levados ao processo de eutrofização. Só que, num sistema natural, esse processo pode levar centenas de anos e quando você tem uma pressão muito grande, antrópica, uma pressão, né, de atividades relacionadas ao desenvolvimento econômico, então o que é que a gente observa? Que esse processo de eutrofização ele começa a se acelerar, e aí a eutrofização começa a ficar muito evidente, né, nesses ambientes e com uma frequência muito recorrente, né, de eventos de floração de algas e também de assoreamento, porque a eutrofização ela pode levar ao estuário, junto, né, com o assoreamento, pode levar ao estuário ou lago a uma região pantanosa, semelhante a um brejo, né, porque o ecossistema ele vai passar a ter características de um banhado, então, que é uma região rasa com grande disponibilidade de matéria orgânica e nutrientes. Então, essa combinação de eutrofização e assoreamento, ela leva a uma mudança nas características do ecossistema. E isso faz com que você tenha uma mudança, né, na biodiversidade, na abundância de seres, né? Então, isso é muito ruim, né? A aceleração, né, do processo de eutrofização, fazendo com que esses ecossistemas eles venham a se transformar de forma muito acelerada. Bom, quanto à classificação, a classificação da eutrofização ela pode ser classificada em quatro níveis. Oligotrófico é quando
o ambiente ele é pobre em nutrientes. Então eu tenho baixos níveis de concentrações de nutrientes. Então o ambiente é dito como oligotrófico. Mesotrófico, moderado, nível moderado de nutrientes. Eutrófico, rico em nutrientes. E hiperotrófico, ele é muito rico, né, em termos de nutrientes, em disponibilidade de nutrientes. Bom, a maioria dos estuários estão classificados aqui, nessas duas categorias, mesotrófico e eutrófico, onde a gente observa mais estuários no Brasil eutróficos do que na condição mesotrófica, em função das atividades antrópicas, não só no entorno, mas também na bacia hidrográfica, afluente ao estuário. Bom, essa classificação quanto ao nível de eutrofização, ela pode ser realizada através do uso de uma tabela, né? Da tabela onde é uma tabela que apresenta a classificação do estado trófico, seguindo alguns índices que a gente observa nessa tabela, né? Como por exemplo a profundidade de SEC, as concentrações de fósforo total e as concentrações de clorofila. Outro indicador que pode ser utilizado também é o índice de estado trófico, que é uma composição. O índice de estado trófico é uma composição de vários elementos, como por exemplo fósforo, clorofila, que são utilizados para compor o índice de estado trófico. Aqui estão os limiares para cada limite, e daí, em função desses limiares, a gente pode fazer uma classificação. A gente observa aqui nessa tabela que existem até mais níveis de estado trófico do que eu mostrei, né? Aqueles 4 níveis no slide anterior são os principais, mas podem existir subníveis aqui, como o ultra oligotrófico e o super eutrófico, que seria um nível intermediário entre o eutrófico e o hipereutrófico. Tá? Então essa tabela traz uma classificação mais detalhada. Tá? Então a referência que eu mostrei no slide anterior traz uma classificação mais enxuta, apenas com 4 níveis. Então esses níveis, né, podem ser obtidos em função desses limiares, e aí cada variável dessa, que vocês observam aqui nas colunas, podem ser utilizados para essa classificação. Por exemplo, com relação à clorofila A, para concentrações de clorofila menor do que 1,17 mg por metro cúbico, a gente tem então um estado ultra oligotrófico. Entre 1,17 e 3,24 oligotrófico, 3,24 e 11 mesotrófico, e assim vai. Tá? Então é só seguir a tabela para fazer a classificação. Quais são os problemas associados à eutrofização? O principal é o crescimento abundante de plantas aquáticas, tá? Algas, macrófitas flutuantes, e isso implica na redução da transparência da água. Por quê? O fitoplâncton é uma partícula. Sendo uma partícula, vai absorver radiação solar ou a luz que penetra, né, na coluna d'água. Então isso faz com que a transparência da água se reduza. Então a gente observa um ambiente, né, uma água mais túrbida, ou seja, uma água onde a gente tem a presença de muitas partículas, principalmente, né, a presença do fitoplâncton. Quando você tem a presença de macrófitas flutuantes, elas barram muitas vezes por completo a passagem da luz da superfície para a coluna d'água. E sem luz na coluna d'água, a gente não consegue ter produção primária. Sem produção primária, sem um fitoplâncton ali presente, eu não vou ter organismos, né, que dependem do fitoplâncton para sobreviver, como o zooplâncton. Vai comprometer também algumas espécies de peixe, vai comprometer o crescimento de macrófitas aquáticas submersas, aquelas que ficam no substrato, no fundo do estuário ou no fundo do lago. E essas macrófitas elas auxiliam muito, né, a questão da qualidade de água. Elas dão principalmente um efeito positivo na qualidade de água, porque elas inibem
a ressuspensão de matéria orgânica e nutrientes do sedimento, porque eu tenho um tapete de macrófitas aquáticas ali, inibindo, né, a ação de alguma tensão de cisalhamento no fundo para acontecer o processo de ressuspensão. Então é importante a presença dessas macrófitas. As macrófitas submersas é um indicador muito bom de qualidade de água e ajuda muito na transparência. Então, geralmente, quando você observa essas plantas aquáticas, você vê a água mais transparente, com redução muito significativa dos níveis de turbidez. Bom, e a presença de macrófitas flutuantes e uma grande quantidade de fitoplâncton na água, isso pode causar problemas, né, no abastecimento público, né? Se o teu manancial da tua cidade for um lago ou um estuário, e nesses ambientes eu tenho a presença muito elevada de fitoplâncton, isso vai comprometer o abastecimento, porque você vai precisar usar sistemas, né, filtros para tratamento da água. Você vai precisar aplicar carvão aditivado para reduzir o gosto, o cheiro da água, em função da presença do fitoplâncton. Então isso tem várias implicações negativas, né? Além de prejudicar a navegação e recreação. A química também é afetada, uma vez que com a alta produção de fitoplâncton, o que é que vai acontecer? O fitoplâncton ele tem um ciclo de vida mais curto, e o fitoplâncton ele, com um tempo, ele vai morrer, vai senescer, e à medida que ele senece, ele morre, ele se transforma em matéria orgânica. E aquela matéria orgânica, para ser degradada, a gente precisa da ação de micro-organismos, de bactérias, para degradar aquela matéria orgânica, que usam o oxigênio como um combustível, tá? Então, a tendência é você observar baixos níveis de oxigênio em ambientes muito eutrofizados, né? Devido ao alto consumo de oxigênio para degradar a matéria orgânica que é produzida dentro do sistema, que é a matéria orgânica que a gente chama de autóctone, produzida dentro do sistema devido à mortalidade das próprias algas que são produzidas ali. Outra situação é que a fotossíntese ela eleva o valor do pH na água. Como a fotossíntese eleva o valor do pH na água, a gente pode ter a presença da forma livre de amônia na água, que é tóxica aos peixes. Então, que é a forma que é o NH3. A forma ionizada ela não é tóxica, que é o NH4. Quando a gente tem um pH elevado, a gente favorece a presença da amônia na forma livre, certo? Que é o NH3, e essa forma é tóxica para os peixes. Então, geralmente a gente pode ver também eventos de mortandade bem significativos, né, em ambientes eutrofizados, por conta da baixa concentração de oxigênio e também pela presença de amônia livre. Outra situação é que a eutrofização também pode alterar de forma muito significativa a composição de espécies de um sistema, afetando principalmente a biodiversidade. Porque numa situação em um ambiente eutrofizado, a gente vai observar que poucas espécies conseguem se adaptar àquelas condições, principalmente as algas, que são as mais beneficiadas por aquela situação, por aquele enriquecimento, enquanto outras espécies não vão se adaptar bem. Por quê? Porque a concentração de oxigênio é baixa, os peixes vão começar a fugir daquele ambiente eutrofizado, ou vai ter uma mortandade em massa, como a gente observou no slide anterior. Bom, então afeta demais, né, a biodiversidade do ambiente. Além de afetar na biodiversidade, o que é que a gente pode ter além desse problema? A gente pode ter
a uma elevada concentração de toxinas, uma vez que algumas espécies de algas liberam cianotoxinas, né, que são as espécies de cianobactérias, liberam cianotoxinas, e essas toxinas elas podem causar muitos problemas, não só para a comunidade aquática, mas também para os humanos. Bom, as cianobactérias, como eu falei, elas produzem as cianotoxinas, que apresentam efeitos diversos para a saúde, para todos os ambientes aquáticos. E isso pode levar a problemas hepatotóxicos ou neurotóxicos. Tá? Então, pode afetar diretamente a funções, né, do fígado ou do sistema nervoso central, e aí podendo causar desde de pequenos enjoos, vômitos, dores abdominais ou diarreias, até levar o indivíduo a óbito. Então é muito importante você ter um ambiente livre de cianobactérias. As cianobactérias, que é um grupo, né, um grupo funcional de algas, elas conseguem sobressair em relação às outras espécies, a outros grupos de algas, numa situação onde eu tenho altas concentrações de nutrientes, ou seja, num ambiente eutrofizado. Então elas conseguem dominar mais. Então, se eu evito a eutrofização, eu também evito a presença desse grupo de algas, que são as cianobactérias, que produzem as cianotoxinas, que são muito nocivas, né, à saúde. Bom, existem alguns exemplos, alguns eventos onde pessoas, né, levaram pessoas a óbito pelo consumo de água com a presença de cianotoxinas. Na Bahia, em Caruaru, em 1996, onde levou a óbito 72 pessoas, tá? E foi diagnosticado a presença então de cianotoxinas, né, no sangue das pessoas, e as mortes foram relacionadas ao consumo de água, né, com a presença de cianobactérias. Um caso bem recente e interessante foi a questão da microcefalia. A microcefalia ela foi relacionada também ao consumo de água com a presença de cianotoxinas. Essas toxinas, né, produzidas pelas cianobactérias, uma vez consumidas, né, pelas as mulheres em fase de gestação, levaram a doença, né, esse problema da microcefalias nos bebês. Então, isso foi detectado, né, através de uma pesquisa científica. Então, é muito importante controlar a questão da presença das algas, né, das algas e cianobactérias, para não levar a esses casos, né, de microcefalia. A microcefalia não só está relacionada à cianobactéria, né, mas também a transmissão, né, do vírus, do Zika vírus, né, pelo mosquito, combinado com a água com a presença de cianobactérias, tá? Então essa combinação que a ciência ela mostrou que essa combinação provoca então a microcefalia. Muito bem, vamos em frente. Eu vou mostrar um vídeo rapidamente para vocês Baía de Chesapeake, observarem aqui alguns efeitos da eutrofização. Às vezes, nosso esforço em ajudar coisas a crescer pode surtir efeitos diferentes. A Baía de Chesapeake é o maior entre os 130 estuários dos Estados Unidos e o terceiro maior do mundo. E como na maioria dos estuários, uma miríade de espécies mora ali. E também é o viveiro de muitas mais que passam sua vida adulta no oceano. Mas esta baía, assim como muitos estuários ao redor do mundo, está mudando.
Uma mudança preocupante é a queda do oxigênio em águas profundas durante o verão. Os pesquisadores já identificaram o culpado. Fluorescências de fitoplâncton, que são explosões de plantas aquáticas microscópicas e algas. Essas fluorescências estão ocorrendo mais frequentemente na Baía de Chesapeake. Quando essa coisa morre, ela cai até o fundo e se decompõe. O oxigênio é utilizado durante esse processo e isso cria áreas profundas onde não há oxigênio. Os peixes precisam de oxigênio, assim como qualquer outro animal. Por isso, as percas que veraneiam na baía são forçadas a mudar seus hábitos, que são muito arraigados. Esses peixes não gostam das águas mornas que eles encontram aqui durante os meses de verão. Por isso, eles procuram águas mais profundas e frescas da baía. Só agora é que esses refugiados do calor do verão estão proibidos de ir até lá. Não há mais oxigênio suficiente lá embaixo. Então, durante o período de tempo mais quente e mais estressante do ano, eles são forçados a ficar em águas mais rasas ou nas mais quentes e estressantes. O aumento no estresse reduz a resistência do corpo às doenças. Isso é real para nós e para os peixes também. Então, por que tudo isso está acontecendo? Por que as fluorescências de fitoplâncton estão se tornando mais comuns? Os pesquisadores sabem que os dejetos de fábricas e instalações de açúcar agem como fertilizantes e intensificam as fluorescências. Mas com a legislação sobre água potável reduzindo os volumes de substâncias químicas dessas grandes fontes, por que as fluorescências estão piorando? Bem, talvez eu devesse perguntar, como é o seu jardim? O uso de fertilizantes químicos nas águas descartadas de Chesapeake disparou nas últimas décadas, uma vez que o número de pessoas morando e trabalhando lá triplicou. De toda parte, substâncias químicas chamadas de nutrientes são despejadas sem que se perceba nos riachos e rios e levados para a baía. O resultado, aqui e mais adiante, é o que se chama de zonas mortas, lugares onde espécies que não conseguem fugir depressa morrem por falta de oxigênio. Mais de 300 zonas mortas persistentes ou temporárias se formaram em todo o mundo e o número só aumenta. Então, de certa forma, nós somos os inimigos, entende? Só que não podemos ser o inimigo. Simplesmente porque todos perdemos, e a Baía também. É claro que precisamos de casas e empregos, precisamos de fazendas produtivas e precisamos de estuários saudáveis. Então, como vamos ter tudo isso? Por toda a região, soluções para o problema do fluxo de nutrientes estão sendo testados. Por exemplo, incentivos para que fazendeiros mudem o traçado de suas plantações para haver menos fluxo de nutrientes para os rios, ou a restauração dos pântanos que funcionam como filtros. Ou a instalação de jardins nos telhados e o aumento da vegetação para reduzir o fluxo nas áreas urbanas. Soluções novas e criativas são muitas. E acho que nos últimos anos nós desenvolvemos abordagens bem viáveis voltadas para essa questão. E se as pessoas e as comunidades as adotarem, esta baía e estes peixes terão a chance de ter um futuro mais saudável. Bom, então é um vídeo importante aí que mostra de maneira geral, né, o que está acontecendo nos estuários, nas regiões estuarinas, quais são as causas e possíveis soluções, né, como ele mostrou no vídeo, né, soluções de ordem prática, né, com relação a atividades agrícolas, a questão do tratamento de esgoto, coleta de esgoto. Então tudo isso é muito importante para reduzir esse aporte de nutrientes que chega então nos estuários. Isso vai fazer com que realmente de forma efetiva os eventos, né, de eutrofização comecem a reduzir.
Bom, mas para que a gente determine a eutrofização, nosso interesse é fazer estimativas, fazer avaliações quantitativas de eutrofização. Existem alguns métodos. O método mais simples é o método estequiométrico e também tem um método que é a razão nitrogênio-fósforo. Como já falei, na aula que vem a gente vai apresentar o método, a formulação matemática completa, né? Onde a gente vai apresentar os termos, todos os termos de perdas e ganhos para fazer a avaliação da dinâmica de fitoplâncton que está associada, obviamente, ao processo de eutrofização. O método estequiométrico, ele simplesmente ele consiste na avaliação de dois componentes. Um componente de produção, ou seja, a produção, o fitoplâncton ele vai usar os nutrientes e transformar em matéria orgânica viva, que é o próprio fitoplâncton, e a decomposição, que é o processo reverso, ou seja, a matéria orgânica viva, uma vez que ela morre, ela vai ser decomposta e vai se tornar novamente, né? vai disponibilizar novamente em forma de nutrientes inorgânicos. Então, o método estequiométrico ele faz esse balanço entre produção e decomposição. Através dessa equação de composição estequiométrica da matéria orgânica, onde a gente tem aqui como para a produção, a fotossíntese ela requer uma quantidade de CO2, uma quantidade de amônia, uma quantidade de ortofosfato e uma quantidade de água. Então esses elementos, com mais a energia proveniente da radiação solar, esses elementos eles são combinados para formar um mol de fitoplâncton de matéria orgânica. Então isso aqui é o fitoplâncton mais o oxigênio. Então a gente observa aqui, olha que legal, que na reação estequiométrica a gente observa que a produção faz com que aconteça uma liberação de algumas moléculas de oxigênio para a água. Além do oxigênio, também acontece uma produção do íon H+, tá? Desse íon H+. Ou seja, a presença desse íon H+, faz com que o pH da água ele se eleve. Então, quanto mais mols aqui, né, moléculas de H+ eu tenho na água, maior vai ser o valor de pH da água também. Então, por isso que a água ela vai ficando cada vez mais básica à medida que eu tenho produção de fitoplâncton no meio. Então, através dessa equação estequiométrica, a gente pode fazer relação entre os componentes que fazem aqui o fitoplâncton, a matéria orgânica do fitoplâncton, que é o carbono, o nitrogênio e o fósforo. Então, através da equação, a gente tem que 56 moléculas de carbono, e o peso molecular do carbono é 12, 16 moléculas de nitrogênio, peso molecular do nitrogênio 14, e uma molécula de fósforo, peso molecular do fósforo 31. Então a gente tem esse peso final para uma molécula de fitoplâncton. E com isso a gente pode então obter a porcentagem de cada elemento presente então num protoplasma de uma planta ou do fitoplâncton. Então, aproximadamente num protoplasma de planta tem aproximadamente 1% de fósforo no peso seco. Se a gente normalizar em relação ao fósforo, a gente pode obter aqui, né, que no peso seco, para um conteúdo, né, para uma massa de peso seco, eu tenho 1% daquela massa consiste em fósforo, 7,2% em nitrogênio e 40% de carbono. Então eu tenho essas relações e com essa relação eu posso sair de um e obter o outro. Ou seja, se eu tenho o conteúdo de carbono presente
numa massa, né, no conteúdo de fitoplâncton, a gente pode obter qual é o conteúdo de nitrogênio, qual é o conteúdo de fósforo, através dessa relação estequiométrica. Resumindo, com 1 grama de peso seco de matéria orgânica de fitoplâncton tem aproximadamente 10 miligramas de fósforo, 72 miligramas de nitrogênio e 400 miligramas de carbono. Então, pela estequiometria, tá? A densidade do peso seco de biomassa é em torno de 1,27 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade de peso seco na biomassa. Então, em 1 centímetro cúbico eu tenho aproximadamente 1,27 gramas. E o peso molhado é aproximadamente 90% de água. Então, se você faz a coleta de fitoplâncton, 90% daquela massa de fitoplâncton consiste em água e 10% é peso seco. Desses 10%, a gente obtém então que 1% é fósforo, 7,2% nitrogênio e 40% carbono. A razão entre clorofila e carbono varia entre 10 a 50 microgramas de clorofila para 1 miligrama de carbono. Tá? Então a gente pode, através, por exemplo, do peso de carbono, se a gente obtém o peso, a gente consegue obter qual é a concentração de clorofila presente. Então é bem simples. Bom, resumindo a história, para um volume de fitoplâncton, a gente tem 90% molhado, peso molhado, peso seco é 10%, e daí a gente tem 40% de carbono, 1% de fósforo e 7,2% de nitrogênio, e os outros elementos, né, como ferro, enfim, outros elementos químicos, consistem em 52% dessa massa. Outra técnica interessante é a razão N por P. Tá? Então, existem algumas regras bem interessantes, onde se a gente obtém essa razão N por P, a gente pode observar se naquele ambiente tem uma tendência maior de ter ou não cianobactérias. Tá? Então, geralmente, um ambiente com a razão molar NP menor do que 15, eles são mais suscetíveis à dominância de cianobactérias. Por quê? Porque a gente vai ter uma quantidade menor de nitrogênio, tá? Naqueles ambientes, né? Geralmente o ambiente ele tem uma deficiência em termos de disponibilidade de nitrogênio, só que as cianobactérias elas conseguem fixar o nitrogênio da atmosfera. Então as outras espécies não vão conseguir se estabelecer no local pela baixa disponibilidade de nitrogênio, enquanto as cianobactérias elas conseguem sobreviver bem porque elas conseguem assimilar o nitrogênio da atmosfera e não o nitrogênio presente na água. Já as águas com a razão NP superior a 20 favorecem então a dominância de algas eucarióticas, ou seja, as algas unicelulares, como por exemplo diatomáceas, as tradicionais algas verdes, então são bem mais deixam um ambiente bem mais equilibrado, né? Esse tipo de algas. Bom, é basicamente isso que a gente tinha para mostrar na aula de hoje. E na próxima aula a gente vai mostrar para vocês a formulação matemática então do fitoplâncton. Então não percam a próxima videoaula. Vejo vocês lá. Abraço.